obrigada. Agora eu vou começar, nós temos já 3 inscrições aqui de intervenções, e se alguém mais quiser, dessa primeira fala, já faz a inscrição com a Mariana, tá bom? O primeiro inscrito é o senhor Pedro Contígio, da POF. Foi? Ok. Obrigado, boa tarde. Na pessoa da deputada professora Luciane, quero cumprimentar todos e todas da mesa. Sou professor Pedro Contígio, Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, e aqui nessa ocasião representando a diretoria da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que reúne 54 programas de pós-graduação em filosofia. São mais de 70 GTs de trabalho das mais diversas temáticas. Dentro dessas pós-graduações, 2, acho que para essa ocasião é importante nominar, uma que é um programa de pós-graduação, que é o mestrado profissional em filosofia do Cefet, do Rio de Janeiro, e o Prof.Filo, que é um mestrado profissional em rede, que congrega aí 25 instituições, e é um mestrado voltado para a formação de professores. Endosso aqui as diversas falas de colegas no campo da pesquisa e da gestão, que falam da importância, né, do ensino de filosofia na educação básica, né, como um todo. E é importante a gente pensar nessa presença, que é uma presença que exige um conjunto de políticas públicas. Não é somente a presença, mas a gente vai vendo que esse quadro que nós temos hoje no ensino de filosofia no Brasil, que se diferencia de forma significativa daquele quadro que também não endossava a atitude do presidente do FHC quando vetou a presença dessas disciplinas, né, naquela ocasião no ensino médio. Hoje nós tivemos um conjunto, desde o processo do REUNE, que possibilitou interiorizar universidades, instituições de ensino superior pelo país e, portanto, também cursos de filosofia. Depois, o Programa Nacional do Livro Didático. Depois, programa como o PIBID de residência pedagógica, e estamos agora aguardando, nesse momento, né, o novo edital do PIBID, que deve abrir aí para todas as disciplinas e, portanto, também para filosofia e sociologia, a presença de continuar esse trabalho de complementação, de formação, né, de formação inicial de professores. O novo programa também de residência docente em nível de pós-graduação, que deve estar se iniciando, esperamos, né, que tenha condições de iniciar em breve, e que culmina esse processo todo, por exemplo, com o Prof.Filo, né, que garante, então, hoje, o volume de pesquisas que nós temos hoje sobre ensino de filosofia em nível de pós-graduação, graças a esses programas profissionais, e também as pesquisas que são feitas em outros programas de filosofia e também em programas de pós-graduação em educação, muda de forma significativa, ou seja, nesses últimos anos, nós tivemos mais pesquisas nesse campo do que em toda a nossa história do país. Então, a gente precisa pensar essa presença do ensino de filosofia como um conjunto de políticas públicas, portanto, um conjunto de ações que integra não só o Ministério da Educação, mas outros ministérios, como na fala, né, do senhor João Moura, outros ministérios e também organizações da sociedade. A ANPOF vem fazendo essa discussão há algumas décadas. Desde 2012, o Encontro Nacional da ANPOF tem uma parte significativa dele, que é justamente a ANPOF Ensino Médio, e mais recentemente está no ANPOF Educação Básica, e eu não tenho exatamente os dados da China, mas se não é a reunião, a primeira, é a segunda no mundo em termos de reunião de pessoas, de encontro de pessoas que trabalham com filosofia nos mais diferentes níveis. Então, nós agradecemos aí a realização desse evento, desse importante debate, a ideia da organização em breve do seminário, e estamos aqui para contribuir, interagir aí com a deputada e com demais interessados. Muito obrigado, Pedro, representando a ANPOF. Chamo agora José Rogério de Oliveira, do Fórum Nacional de Docentes de Filosofia da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Bom, boa tarde, deputada. Quem cumprimenta a mesa, os demais colegas, professores, professoras, principalmente aí os nossos futuros, né, docentes que estão em formação, que estão aqui conosco, né? Eu não chamo de estudantes, são já docentes em formação. Também a todos que nos acompanham, né? A gente está aí com muitos professores dos institutos federais, embora estejam quase que na sua maioria
aderindo à greve, né, dos 680 campos que a gente tem hoje, 400 e poucos aderiram a esse processo da greve. Mas a gente tem visto que eles estão acompanhando a gente, esse debate, principalmente os professores de filosofia. E é muito interessante porque eu trago aqui uma discussão que talvez seja um pouco nova, é pensar a filosofia na educação técnica, profissional, científica e tecnológica. Né? E, diante disso, a gente reforça uma série de debates, uma série de elementos que já foram aqui trazidos, do qual a gente comunga, né? E trazemos como uma certa referência à educação profissional. Né? É impossível a gente pensar em educação profissional, e essa é a premissa que nós partimos na filosofia. É impossível fazer educação profissional nesse país se não tivermos uma educação integrada, não como itinerário formativo. Então, por isso é necessário revogar esse ensino médio, nessa estrutura, esse desenho que existe, né? E com tudo aquilo que já foi falado. Porque nós defendemos uma educação profissional que seja integrada, com o ensino médio integrado. Senão nós vamos ter uma educação, né, extremamente dualista, multifacetada, um ser humano, né, que vai pensar só no emprego, ao invés de pensar na ciência, na cultura, no trabalho. Né? Então, por isso, a gente tem que revogar, sim, né, todas essas referências legais desses últimos anos e voltar minimamente a pensar uma educação centrada numa pedagogia, não das competências e de habilidades, mas uma pedagogia voltada e centrada na ciência, na cultura e no mundo do trabalho. Né? Então, esse é o desafio, né, para nós, professores de filosofia da rede federal, de educação básica, né, tecnológica, é pensar a filosofia na educação técnica. Né? Então, a gente se coloca como um fórum, né, muito novo, muito recente, formados aí em 2021, durante a pandemia, também como uma forma de resistência, como pensar nesse contexto que a gente sabe que passou a educação, passou o país, como pensar, né, a educação básica tecnológica, a filosofia nesse contexto. Então, a gente se formou aí dentro. O professor Pedro citou aí a questão da ANPOF, no ensino médio, educação básica hoje, e desde 2020 vem nesse processo de se formar uma associação brasileira de ensino de filosofia, né? A ANPOF do ensino médio. E esse ano, né, a última informação que a gente teve do colega nosso que representa, né, o Instituto Federal junto à ANPOF da educação básica, que o estatuto praticamente está pronto, né? Então a gente vai ter aí uma associação brasileira de ensino de filosofia, liderado, né, por todo esse trabalho que a ANPOF já vem fazendo. Então agradeço a deputada, nos colocamos aí à disposição como professores de filosofia, né, nesse debate de também pensar a filosofia na educação básica tecnológica, não só de nível médio, né, mas pensar que é impossível se falar de educação, de se fazer educação, se não tivermos filosofia e sociologia. Vai ser uma educação aligerada, vai ser uma educação defasada, que não serve à cultura, que não serve à sociedade, que não serve, né, à vida mais digna que a gente acredita. Obrigado. Muito obrigada, José Rogério. Quero dar um informe que ontem a Frente Parlamentar Mista da Educação, da qual eu faço parte, mais de 20 deputados, nós estivemos em audiência com a ministra da Gestão e Inovação, o vereador Celso Gianazzi também esteve com a gente em audiência, e nós fomos levar novamente as reivindicações todos os trabalhadores e docentes dos institutos federais, das universidades federais, fomos cobrar a reestruturação dos planos de carreira, condições de trabalho, valorização, e a ministra falou que está estudando uma contraproposta e que irá apresentá-la em breve. Saudar também o nosso presidente Lula, que ontem fez um pronunciamento de apoio à greve, e é o nosso instrumento de luta histórico para a gente poder avançar, e é assim que a classe trabalhadora sempre o fez. Então, dar esse informe aqui para vocês. E já chamar o senhor Aguinaldo Cuoco Portugal, do Instituto de Ciências Humanas da UNB, que é vice-diretor. Está aqui. Estava lá, aqui. Lá não tem microfone. É verdade.
Então, a deputada Luciane Cavalcante, em nome dela e toda a mesa, a todas as pessoas aqui presentes, eu quero falar duas coisas. Primeira é que filosofia, eu tenho graduação em ciências sociais também, mas sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília há 33 anos. Então, eu vou me restringir apenas à filosofia. E eu quero falar duas coisas, como eu disse. A primeira é a seguinte: filosofia é uma área básica do conhecimento. Ela trata de como conceituar o que é uma coisa, o que é uma ideia, que fundamento tem essa ideia. Ela trata da análise de uma ideia, a análise de um argumento, a análise de uma razão. Ela trata de apresentar razões, de argumentar, de propor ideias de uma maneira fundamentada. Ela trata de como entender uma ideia, de como entender uma proposta em sua história. A história da filosofia ajuda a compreender melhor essas coisas todas. Então, ela é, na verdade, um conhecimento que permite entender e participar do mundo do trabalho de uma maneira muito variada. A gente está vivendo hoje, e isso é uma coisa importante para os membros da Comissão de Educação, um mundo de extinção em massa de profissões. Um mundo no qual as habilidades básicas, aquilo exatamente que a filosofia ensina, é que pode fazer a diferença no mundo do trabalho. Desse modo, eu entendo que não é só um conhecimento que tem uma utilidade para a pessoa em termos existenciais, mas para o mundo do trabalho, para a compreensão, para o desenvolvimento do país, como várias pessoas falaram antes de mim. A segunda coisa é que eu fico contente que os partidos de esquerda, o PSOL, o PT, apoiem o ensino de filosofia, mas eu gostaria de sensibilizar também os partidos de direita, e de centro, e de cima, e de baixo, de todo lugar, porque, na verdade, se os próprios parlamentares deveriam pensar aquilo que eles fazem aqui. Eles argumentam, eles defendem ideias. A filosofia é para ajudar você a fazer melhor isso. Então, ela não é uma área do conhecimento que tenha partido ou deixa de ter. Enfim, ela pode ajudar você a fundamentar bem as ideias e melhorar esse país no aprofundamento da compreensão das questões. Então, eu gostaria, então, de sensibilizar a todos os partidos, no sentido de que essa é realmente uma área que pode ser muito importante, não só para aquilo que vocês mesmos já fazem, mas também para melhorar o mundo do trabalho e enfrentar essa realidade nova que a gente tem, com inteligência artificial, com as máquinas se apresentando como opção para as atividades laborais, e que o conhecimento filosófico permite exatamente fazer isso. Quem é que vai fazer as perguntas para a inteligência artificial? Quem é que vai criticar e entender o que elas estão fazendo melhor? Então, enfim, espero que essa discussão tenha ressonância e que a gente possa realmente melhorar a educação nesse país. Muito obrigado. Muito obrigada, Aguinaldo. Pela Comissão de Educação, eu também aprovei uma audiência pública que vai tratar do apagão dos professores no nosso país. A gente está aguardando a data. Quero chamar para também fazer uso da palavra o senhor Marcelo Cigales, da ABEX. Falei certo o seu nome? Boa tarde. Primeiramente, agradecer à deputada, por essa audiência pública, que é muito importante para a gente avançar na discussão, qualificar a discussão sobre o ensino da filosofia e da sociologia na educação básica. E já aproveito para cumprimentar todas as colegas, os colegas que falaram anteriormente, cumprimentar os professores de sociologia, os estudantes de ciências sociais, de filosofia, que nos ouvem nessa tarde. Eu fico muito honrado de falar numa plenária que leva o nome do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, há 70 anos, ele escreveu um texto sobre a importância do ensino de sociologia no ensino secundário, na educação básica,
E para o Florestan Fernandes, a sociologia cumpriria um papel fundamental se a gente pensasse a dinâmica, né, da sociedade moderna contemporânea, né? Então, para o Florestan Fernandes, faz todo sentido a gente ensinar a sociologia para o fortalecimento da democracia, né? Faz todo sentido a gente ensinar a sociologia para a ampliação do conhecimento cultural dos jovens brasileiros, né? Esse é um conhecimento que ele não pode ficar restrito a uma pequena parte da população, a uma elite cultural. Conhecimento que a sociologia, que a filosofia oferece, deve ser conhecimento de todos e de todas, né? Também é importante a gente pensar que o desenvolvimento de uma cidadania crítica passa justamente pelo conteúdo, pelos conceitos, pelas temáticas, pelas teorias que esses dois componentes curriculares podem oferecer para a gente pensar também a ampliação de uma educação democrática de qualidade, né? Eu queria ressaltar um outro ponto, que é sobre o desenvolvimento do campo de pesquisa da filosofia escolar, da sociologia escolar, né? Nós temos formados mestres, doutores, pós-doutores, graduandos, professores, professoras, e que têm se dedicado aí a um campo de pesquisa que ele é muito frutífero, muito forte, né, em todos os estados. Ano passado a gente realizou na UNB o Congresso Internacional do Ensino das Ciências Sociais, com pesquisadores de 7 países, que também estão se dedicando a pensar, né, como que as ciências sociais, como que a filosofia pode contribuir para a gente construir uma sociedade mais democrática, mais plural, né, que esteja aí por base o combate às desigualdades sociais, às desigualdades de gênero, às desigualdades raciais, né, que inclusive, João, esse é um desafio do ensino da filosofia e da sociologia quando se abordam essas temáticas em sala de aula, né? Então há toda aí um combate, né, de movimentos conservadores, e como exemplo aqui eu trago, né, o estado da Flórida, que proibiu o ensino da sociologia justamente porque é um ensino que traz aí uma perspectiva crítica sobre esses fatores da desigualdade social, né? Então aqui deixo aí, finalizando, né, a minha fala, né, cumprimento novamente por essa audiência pública e deixo à disposição a Associação Brasileira de Ensino e Ciências Sociais para que a gente possa aí qualificar o debate num futuro seminário dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Chamo agora o senhor Rogério Basile, da UNB Filosofia, PIB de Estágios, professor de Filosofia e Jornada Fausto Castilho. É isso? Boa tarde. Bom, é uma satisfação estar aqui nessa sessão, numa audiência pública que discute a importância do ensino de filosofia e sociologia na educação básica. Cumprimento, na pessoa da deputada professora Luciene, os demais integrantes da mesa, e sinto, né, a satisfação em ter aqui tanto material a ser debatido para continuidade desse debate. Acho que aqui já foi aventado, né, o risco que corremos diante da famigerada proposta do Escola Sem Partido, né, algo que foi muito combatido por todos nós, em sala de aula e em todos os ambientes possíveis. Sabemos o risco do não pensar, então, a ausência do pensamento ou a precariedade do pensamento nos leva a riscos que devem, por nós, educadores, ser combatidos. E é nesse sentido que se insere a importância, né, da presença da filosofia e da sociologia na educação básica. Cumprimento todos os futuros professores, como disse o colega, que estão aqui presentes, os meus colegas professores que estão aqui compartilhando desse ambiente, e faço um convite, né, aproveitando o ensejo, para a primeira jornada Fausto Castilho, que vai acontecer na Universidade de Brasília entre os dias 24 e 27 deste mês de abril, numa homenagem ao professor que tem toda uma história na educação brasileira, né, um fundador da Unicamp, fundador de muitos centros e de muitas instituições educacionais brasileiras,
e que nesse evento estarão reunidos todos os programas de formação docente em filosofia da Universidade de Brasília. Então, PIBID, residência pedagógica, mestrado profissional, Prof.Filo, e os estágios supervisionados. Eu atualmente ocupo a coordenação dos estágios supervisionados da UNB, trabalhando diretamente na formação de professores. E o que enfrentamos é, de fato, um cenário absolutamente complexo, adverso, e por isso é fundamental que tenhamos pequenas ilhas como essa, para que possamos oxigenar o debate, para que possamos agregar esforços, que possamos aqui articular possibilidades na continuidade dessa luta. Então, também reforçando aqui a necessidade da continuidade a partir de um seminário, como foi sugerido aqui, e dizendo que todos nós da Universidade de Brasília estaremos juntos nessa luta. Agradeço e cumprimento. Obrigado. Muito obrigada, professor Rogério. Bem, estão encerradas aqui as inscrições. Vou franquear agora a palavra à mesa por até 1 minuto para cada participante poder fazer as suas considerações finais. E quero propor aqui já 3 encaminhamentos dessa nossa audiência. Então, o primeiro é uma realização de um seminário, onde a gente possa ter um dia todo dedicado a essa discussão, convidando amplamente todas as associações e entidades do Brasil inteiro. Vou propor também a criação de uma frente parlamentar em defesa do ensino da filosofia e da sociologia na educação básica. Com certeza isso vai fortalecer a nossa luta aqui no Congresso e a gente vai poder juntar mais deputados e deputadas do Brasil todo nesse sentido. E temos também um projeto de lei, que depois a gente vai socializar com vocês, com as entidades aqui presentes, que também visa a garantia do ensino da filosofia e da sociologia na educação básica. Então, acho que esses são os primeiros 3 encaminhamentos para a gente poder continuar a nossa luta em defesa da filosofia e da sociologia. Então, para suas considerações finais, passo aqui agora a palavra para a professora Marley. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos aqui numa frente muito ampla em defesa da educação pública, do pensamento crítico, né, de Florestan Fernandes, das legislações, num governo de reconstrução, das necessidades históricas que nós temos na educação pública do nosso país, reafirmar que pensar nunca foi tão perigoso nesse país e que, por tempos, querem criminalizar os que pensam do ponto de vista do campo da crítica. Mas nós resistimos em todos os espaços da nossa sociedade democrática e contem com a CNTE, a deputada sabe, sempre que necessário, né? Estamos aí em todas essas frentes de luta. E estou muito feliz aqui com a presença dos estudantes e quero dizer que o PIBID, na minha avaliação, é um dos programas sensacionais, né, dessa relação da universidade com os futuros educadores e educadoras do país. Obrigada. Obrigada, Marley. Passo agora para a professora Neuza fazer as suas considerações finais, presidente da Profib. Obrigada, deputada Luciene. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui, de fazermos essa discussão. Eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, a deputada Luciene já sabe, eu fico sempre muito emocionada quando eu estou numa mesma sala com professores e alunos. Os alunos me motivam muito. Então, eu quero dizer aqui, reforçando a palavra do senhor João Moura, que não nos abandonem, tá? Que não larguem o curso, que não desistam, porque eu acho que tudo que vocês ouviram aqui hoje, né, toda essa luta que a gente vem travando e que não é de hoje, que ela como disse o professor Aldo, no mínimo desde 2006, né?
Então, a gente precisa da continuidade, e nós precisamos que vocês levem essa luta, né, quando a gente já, por motivo de força maior, tiver que recuar. Tá bom? Então, acho que é isso. Eu creio que selamos um compromisso hoje, né, todos que estamos aqui, as entidades, os parlamentares, de dar continuidade a esse debate, e é urgente. Então, eu creio que esse seminário precisa ser marcado rápido. Tá bom? Então, acho que é isso. Muito obrigado e vamos à luta. Muito obrigada. Enquanto eu passo a palavra para o vereador Celso Gianazzi, eu vou pedir para a Mariana consultar as pessoas que estão no Zoom, se elas querem fazer o seu minuto de consideração final também, tá bom? Por favor. Então, vereador Celso Gianazzi. Bom, então deixa eu fazer só uma correção, né, na minha fala inicial, eu falei da destruição, né, do Ministério da Educação, mas também, depois, o João Moura também tem, no Ministério de Direitos Humanos, também foi completamente destruído no governo anterior, então o desafio também é enorme, e a gente tem o nosso grande amigo, o ministro Silvio Almeida, também fazendo um grande trabalho, né, da reconstrução desse ministério. Então, os dois grandes ministérios muito importantes para nós estão aqui compostos, né, nessa mesa, participando também. E ver aqui a professora, né, deputada federal Luciane Cavalcante, presidindo essa sessão da Comissão de Educação, neste lugar, atrás com o professor Florestan Fernandes, também nos orgulha muito, não é a realidade do que nós estamos assistindo aqui nas reuniões ordinárias desta Comissão de Educação da Câmara Federal. Então, a senhora fica muito bem nessa posição aqui, como professora, presidindo, e poderia também presidir a Comissão de Educação aqui na Câmara Federal. Infelizmente, nós não temos essa possibilidade hoje, né? Mas a gente vai lutar para que isso seja uma realidade. E dizer que, sim, olha, essa audiência pública é muito importante. O seminário, os encaminhamentos que a deputada federal Luciane Cavalcante colocou, são fundamentais, sobretudo do que foi falado aqui, de todas as contribuições que foram colocadas, e ter a participação de todo o Brasil, dos educadores, dos educandos, para que a gente leve esse assunto, né, fortaleça esse assunto e vire uma realidade do nosso país, da obrigatoriedade, né, do ensino da filosofia, da sociologia, nos nossos currículos, em todo o Brasil. Então, parabéns, deputada, pela organização desse evento, e seguimos juntos nessa luta. Muito obrigada, vereador Celso Gianazzi. Passo agora a palavra ao senhor Cristi. Bom, queria só reforçar a abertura do MEC a esse diálogo constante, o papel do MEC de tentar sempre acolher, dentro do possível, todas as contribuições de todos os setores da sociedade, mas principalmente daqueles que nos ajudaram nessa eleição, nos ajudaram justamente a construir uma virada de página. A gente estava conversando aqui lateralmente, né, quando a gente fala virada de página dessas destruições dos ministérios, só para passar para vocês o que é concretamente, né, essa visão de mundo sobre política pública em determinadas áreas. Significa você assumir um ministério, alguns outros setores lá do MEC, onde a coordenadora geral assume e descobre que os computadores foram todos formatados. Você não tem histórico, você não tem nenhum referencial de onde partir. Significa você ter coordenações lá na Secretaria de Educação Básica, na qual você tem que construir, modelar e zelar por uma política pública de âmbito nacional, com auxílio de 3 servidores. A minha coordenação nacional de estratégia da educação básica, é uma servidora socióloga de carreira do MEC e 2 servidores de ensino médio, e eu, servidor cedido pela Federal Fluminense. Toda a Secretaria de Educação Básica é composta por servidores. São todos servidores extremamente dedicados, alguns deles que resistiram durante o governo anterior, conseguiram montar políticas públicas apesar do governo anterior. Então, só para reforçar o meu agradecimento também aos servidores. Nós não temos outras influências lá, são servidores todos que compõem o Ministério da Educação e trabalham com afinco, e nós estamos aqui dispostos a dialogar e continuar dialogando com vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada, Cristi. Agora passo a palavra para o João Moura. Bom, eu também queria deixar o Ministério dos Direitos Humanos à disposição das senhoras e dos senhores. Eu tentei aqui apresentar ações concretas que nós estamos empreendendo no Ministério, e eu terminei falando de esperança. Eu queria retomar esse raciocínio para finalmente fechar. A esperança da qual me refiro não é uma abstração, não é uma subjetividade. Tem um filósofo alemão chamado Ernst Bloch, que é um filósofo da esperança, e eu queria retomar o bloco para terminar, que é o sentido da gente reconhecer o nosso passado e o nosso presente para finalmente criar o futuro. E criar o futuro de uma perspectiva marxista material, assim, não uma utopia, ou não só uma utopia, mas também uma materialidade. Cito, por fim, uma artista brasileira, Dona Fernanda Montenegro, que diz o seguinte: é porque a minha memória é cheia de passado que o meu coração é cheio de futuro. Era isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Passo agora para o senhor Aldo, que está no ambiente virtual para fazer suas considerações finais. E em seguida, para a senhora Rafaela. Não, serei breve. Eu sei que aqui não é, talvez, o espaço adequado, mas eu não poderia deixar de fazer uma denúncia, que é o seguinte: em São Paulo, nós estamos fazendo uma ampla campanha para poder tirar da Secretaria de Educação o secretário Feder, que também já destruiu a educação em outros estados. Para vocês terem uma ideia, na assessoria desse deputado não há ninguém da educação, e menos eles. Quais são os membros que participam? Um auditor federal de finanças, uma secretária executiva especializada em gestão de negócios, uma administradora de empresa, conselheiro da EMTU, um advogado especializado em direito empresarial, tributário e ambiental, e ele que é o empresário que transformou a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo num grande balcão de negócio. Portanto, eu estou dizendo isso porque nós precisamos também abrir a boca e falar não só daquilo que é bonito, do politicamente correto, isso também é politicamente correto, mas denunciar o quanto eles estão usando dinheiro público para poder se completar com seus interesses privados e individuais. E, por último, convidar os colegas de filosofia e sociologia para o nosso terceiro encontro da Profib, que será realizado agora neste sábado, do próximo sábado, dia 20, a partir das 13 horas, será de forma remota, e queremos contar com a participação de todos e todas, para, inclusive, continuar ampliando esse debate aqui tão muito bem levantado pela nossa deputada federal, Luciane Cavalcante. Um abraço. Obrigada, Aldo. Agora passo para a senhora Rosana, né? Rafaela, desculpa, a senhora Rafaela. Bom, muito obrigada, deputada, pela oportunidade de participar aqui dessa audiência. Muito obrigada pela convocação dessa audiência. Também quero, em nome da ABEX, nos colocar à disposição aí para todos os encaminhamentos que a senhora se propôs a realizar. E aí, inclusive, eu acho que respondendo um pedido seu lá do início da audiência, em que sugestões nós poderíamos contribuir para esse projeto de reforma do ensino médio que está atualmente no Senado, é dizer que é muito importante que se defenda o que foi aprovado no documento base da CONAI, onde está expresso a necessidade da revogação da reforma do ensino médio, e não esse grande arremedo que está sendo proposto. E também sugiro, eu acho que tem um coletivo, que é um coletivo em defesa do ensino médio de qualidade, que estamos nós aqui da BEX, tem também o colega Christian, da Federal de Sergipe, participando pela filosofia, mas temos também aí a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com o Andrés Pelando, o professor Daniel Caro, a professora Mônica Ribeiro, que é uma pesquisadora exímio, sobre o ensino médio. Então, para acompanhar as notas que nós temos feito, que vem mostrando as lacunas desse projeto que está em votação, atualmente no Executivo. O projeto do Executivo que está em votação. E dizer que é muito importante que a gente não deixe aprovar tal como está sendo colocado, porque é um projeto muito bem delineado pelo empresariado, e que não está, de fato, ouvindo as demandas
de professores e professoras que atuam especialmente na educação pública brasileira. 85% dos estudantes que estão no ensino médio estão na rede estadual. Então, é muito importante ouvir os professores que estão nessa rede e os estudantes que estão nessa rede. Muito obrigada e fico aí à disposição. Muito obrigada. A professora Neuza vai fazer uma complementação, né, Neuza? Só completar a informação que o Aldo passou agora. O nosso terceiro encontro é no dia 20, não amanhã, no sábado que vem. Ele vai ser de forma online. A partir da 1, a gente está marcando das 13h30 às 18h. Então, o início a gente respeita, o final aí vai depender das discussões. Então, é dia 20/4, a partir das 13h30. Quero também convidar, né, a todos que consultem, que visitem as nossas páginas, os nossos meios de comunicação. Nós temos um site, temos o Instagram, temos o Facebook, temos o YouTube, e lá tem todo o nosso material, tá bom? Também tem um número de WhatsApp, se quiserem entrar em contato pelo WhatsApp. Então, eu acho que é isso. O importante é nós fortalecermos a nossa luta. É isso. Obrigada. Eu acho que seria também muito importante a gente entregar uma carta ao Senado sobre a importância do ensino de filosofia e sociologia nessa discussão que eles estão fazendo com relação essa farsa, né, do novo ensino médio. O que vocês acham desse encaminhamento? Vamos fazer, né? Tá. Então, eu quero agradecer em nome desta comissão a participação de todos os convidados, de todo mundo que acompanhou de forma presencial e virtual, que nos honraram com as suas exposições e esclarecimentos. E dizer e lembrar, como aqui está o nosso grande professor Florestan Fernandes, que nomeia essa sala, que é a nossa sala da Comissão de Educação, que contra a ideia da força, a força das ideias. Que esse é o nosso caminho, é para isso que a gente está aqui, e que ninguém vai largar a mão de ninguém, né? Juntos, na coletividade que a gente sempre avançou. Então, nada mais a tratar, declaro encerrada essa presente audiência pública.